Há mais de um ano, vivemos em constante estado de alerta em meio à pandemia causada pela Covid-19. Estamos tristes, muito tristes, com as vidas perdidas em decorrência disso e medrosos pela possibilidade de sermos infectados. E o pior, sem a menor ideia de como o nosso organismo responderia caso nos contaminássemos, dada a discrepância da reação de cada um. De acordo com os médicos, só há uma solução: a vacina contra a Covid-19. Por isso que a Coronavac, a vacina desenvolvida no Instituto Butantan em parceria com a Sinovac da China, traz um sopro de esperança aos brasileiros. Com mais de 40 milhões de doses distribuídas até o momento, é uma forma de alento em meio ao caos que atravessamos. Agora, quais são os profissionais que estão por trás do desenvolvimento dessas e de outras vacinas? A pesquisa e a produção de medicamentos e vacinas recebem a contribuição de diversos profissionais ligados à área da saúde, como farmacêuticos, biólogos e médicos. Mas os engenheiros também não ficam de fora do processo. Eu sou Tereza Morrone e esses são alguns dos assuntos que vamos abordar no segundo episódio do CREAcast, que aborda o seguinte tema: o trabalho de engenheiros no desenvolvimento de vacinas no Instituto Butantan. CREA São Paulo, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, apresenta CREAcast. Bom, todo mundo está de olho no calendário para não perder o seu dia de vacinação. Mas até chegar em nós, quais caminhos foram percorridos e quem estava no processo todo, desde a pesquisa até a logística de entrega nos postos de vacinação? Para falar sobre isso, recebemos o nosso convidado de hoje, o diretor de estratégia institucional do Instituto Butantan, Raul Machado Neto. Olá, professor Dr. Raul, seja muito bem-vindo. Muito bom dia, Tereza. É uma satisfação muito grande essa oportunidade de falar com esse público. A satisfação é nossa. E também temos aqui o nosso companheiro de podcast, o meu companheiro de podcast, o engenheiro de telecomunicações e presidente do CREA São Paulo, Vinícius Marchesi. Bem-vindo novamente, Vinícius. Obrigado, Teca, mais uma vez. Estamos aqui. Dr. Raul, muito obrigado pela participação. Seja bem-vindo aí ao CREAcast. Também estou à disposição de vocês. Bom, vamos iniciar o nosso bate-papo. Para começar, eu gostaria que o professor Raul contasse um pouco sobre o seu histórico profissional e falasse também sobre a sua atuação no Instituto Butantan. Por favor, professor. Bom, eu estou aqui porque eu sou engenheiro, de alguma maneira, engenheiro agrônomo. Eu sou formado pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, pela Exalc, em 1973, no século passado, e eu fiz o meu mestrado na Universidade de São Paulo, meu doutorado nos Estados Unidos, sou PhD pela Universidade de Illinois, no estado de Illinois, nos Estados Unidos. Depois fui professor visitante na Inglaterra, professor visitante também nos Estados Unidos, como convidado, e na minha trajetória me dediquei à parte animal. Me dediquei à formação e transferência de proteção passiva em animais domésticos, colostro, trabalhei bastante com colostro, e com integridade celular. Minha carreira científica foi sempre ligada a desempenho dos animais e especialmente células do intestino de recém-nascido. Na parte administrativa, na parte que contribuí com a administração da Universidade de São Paulo, eu fui vice-diretor da escola da Exalc, eu fui também vice-pró-reitor de pesquisa algumas vezes, presidente da comissão de pesquisa da Exalc por 16 anos, e tenho algumas atividades que eu gostaria, e tenho muita satisfação de ter participado, ter sido juntamente com meus colegas, idealizador como o programa de iniciação científica do CICUSP, da Universidade de São Paulo, que é o maior programa de iniciação científica do mundo, e também a parte internacional, fui presidente da Agência Internacional da Universidade de São Paulo, agência que iniciou a sua gestão, a sua atividade há 5 anos atrás, e 6 anos atrás. É uma atividade diferente, uma proposta diferente da Universidade de São Paulo, que é uma agência de relacionamento
acadêmico nacional e internacional, a UCANI, que é a UCANI. Essa é a minha trajetória. E depois eu fui convidado pelo professor Dimas e pelo professor Rui Cury a participar desse esforço do Butantan. Entrei aqui antes da pandemia e como diretor de estratégia institucional. Como diretor de estratégia institucional do Butantan, nós trabalhamos na definição das novas iniciativas, algumas iniciativas internacionais que são muito importantes, e ajudando a consolidar o Instituto Butantan nas diversas atividades que ele tem como um provedor de produtos imunobiológicos regionais. Isso é da maior importância, a qualificação internacional do Butantan. Essa qualificação passa por técnicas, por avaliações internacionais, por procedimentos que são aceitos em diferentes países, por diferentes agências, e esse é um patamar que a gente vem aos poucos conseguindo, e hoje nós temos uma reputação, um reconhecimento internacional consolidado. E isso é muito importante para o Instituto Butantan. Agora eu vou falar como cidadã brasileira. Para mim, particularmente, é um verdadeiro orgulho ouvir isso e saber quem está à frente, principalmente nesse momento tão caótico que a gente está atravessando, quem está à frente do Instituto Butantan. Não é mesmo, Vinícius? Não, sem dúvida, Teca. Parabéns pelo currículo, pela trajetória, pelo trabalho, pelas entregas até aqui, professor. Muito bem lembrado a questão da formação da graduação em engenharia, né? Acho que com certeza acaba sendo o pilar para tudo isso, né? Acho que eu costumo salientar que a graduação, né, sermos engenheiros, nos traz uma capacidade de raciocínio lógico, de enxergar soluções onde problemas às vezes estão estabelecidos. Então, acho que tudo isso em conjunto, combinado com pessoas capacitadas, com estrutura, com investimento, é o que traz para a gente aí resultados, e o Instituto Butantan vem sendo um protagonista, né, nesse momento. E aí falar com pessoas que estão e são responsáveis por essas entregas, para a gente é uma honra. Bom, vamos continuar aqui nosso bate-papo e voltar para a nossa situação atual, né? Eu acho que o objetivo agora é salvar realmente a vida das pessoas no âmbito mundial, né? E a produção da vacina no Instituto Butantan é realmente um orgulho para a população brasileira. Doutor, a gente sabe que tem muitos profissionais envolvidos nesse caminho todo da vacina, né? Eu gostaria de saber quais são as áreas da engenharia que propiciam no desenvolvimento das vacinas no Instituto Butantan e quem são esses profissionais? Pois com esta oportunidade muito especial de falar com o CREA, de falar com o seu presidente, com a categoria, e eu quero só voltar um pouquinho, que o Vinícius falou, eu acho que sim, que essa formação de engenheiro com uma visão aplicada, um raciocínio voltado para o produto, juntamente com a condição de entendimento da biologia, me faz um profissional que possa contribuir com o Butantan. Mas vamos voltar para a engenharia específica. Com essa oportunidade de falar com vocês, eu fiz uma consulta aqui e eu fiquei impressionado. Nós temos em cargos de diretores, gerentes e coordenadores e supervisores, nós temos 121 engenheiros. Tá? Que coisa linda. 121 engenheiros. São 23 engenheiros civis. Engenharia química, nós temos 23. Engenharia de produção, nós temos 18. Nós temos, na engenharia mecânica, 16 colaboradores, elétrica, 11, farmacêutica, 8, engenharia de produção, produção mecânica, engenharia de controle e automação, engenharia eletrônica, engenharia mecatrônica, engenharia agronômica, ambiental, biomédica, engenharia biomédica, engenharia de alimentos, engenharia de bioprocessos e biotecnologia, engenharia de software, tecnólogos em automação industrial, que eu resolvi colocar junto, engenheiro bioquímico e engenheiro florestal. Que tal? É um ranking bastante importante, é um leque de áreas das mais variadas dentro da engenharia, que
e que temos 2 diretores, 6 gerentes como engenheiros, coordenadores de setores, nós temos 24 supervisores, 12. Não é trivial e é uma contribuição significativa ao processo de produção de vacina. No total de quantos funcionários que tem no Instituto? Temos em torno de 3.000 funcionários no Instituto, mas esses são cargos de coordenação, né? São cargos Cargo de gestão, né? de gestão. Isso é o mais importante, isso, né? Olha, e muito bacana que o professor Raul, né? Ele deu ali um exemplo prático, não só da capilaridade da engenharia, mas o quanto a formação ela tem um leque muito amplo de atuação, né? Elas são profissões que elas representam segmentos das áreas profissionais, das áreas tecnológicas. Todas elas estão vinculadas junto ao conselho, né, diante da responsabilidade profissional, mas ela tem uma responsabilidade de gestão. Para ela chegar nessa posição, né, às vezes ela passa muito tempo na área técnica, no local específico onde ela realmente atua com o segmento profissional, mas essa capacidade da formação, da graduação, ela te dá uma visão administrativa, né, de gerir os processos, que geralmente leva essas pessoas a estarem onde elas estão. Então, muito bacana. Que informação surpreendente positivamente com relação à gestão do Butantan, viu, professor? Fico muito feliz, fico muito honrado. Além de ser profissional, que essa instituição ela tem essa característica que é muito interessante. Eu li numa entrevista recente, professor, que o senhor concedeu, que o Butantan reestruturou seu departamento de comunicação, deixando o setor muito mais próximo do público do que era anteriormente, né? Inclusive, para desfazer as famosas fake news que rondam o meio científico e também para comunicar o público de forma clara, num linguajar muito mais simples. Por que isso foi necessário e como isso tem sido realizado na prática? Essa é uma modificação que ocorreu nesse último ano e meio dentro do Butantan. O Butantan estava acostumado a fornecer o seu produto para o Ministério da Saúde e tinha uma relação bastante reduzida, pouco necessária com a população, porque a distribuição, a informação sobre as vacinas, sobre as campanhas, era conduzida basicamente pelo Ministério da Saúde. Mas, com a pandemia, a demanda por informações diretamente feitas ao Butantan cresceram enormemente. E hoje nós temos uma demanda por informação diária. E, com isso, nós reestruturamos o nosso setor de comunicação. E hoje nós temos uma comunicação bastante eficiente, do nosso ponto de vista. Nós temos uma relação com a sociedade intensa de desmistificação em muitos casos, como você mesmo disse, de notícias que não são pertinentes nem verdadeiras, mas, mais importante que isso, é informação sobre características, sobre procedimentos que devam ser tomados em relação às vacinas. O esclarecimento de como é feita uma vacina, o esclarecimento de como a população deve se comportar, isso tem saído em grande parte pelo Butantan. E também cresceu muito a visibilidade daquilo que a gente está fazendo no Butantan. E eu acho que vou reiterar aqui a importância da consolidação de uma competência regional. Isso ficou muito claro na pandemia, que a dependência de muitos países por poucos países produtores agravou grandemente essa situação. Não tenho uma menor dúvida disso. Então, esse modelo de consolidar tanto a Fiocruz como o Butantan como instituições capazes de responder a demandas regionais é uma condição absolutamente crítica e necessária. A outra face que nós vimos dessa situação foi a necessidade de parceria. Aliás, nós precisamos ter qualidade para nos constituirmos em parceiros eficientes, e isso é muito importante desenvolver no Butantan, essa visão de parcerias. Ninguém consegue fazer nenhum produto
significativo, de impacto, sem a colaboração de parceiros competentes, né? Isso é importantíssimo. Exatamente. Isso é muito válido, né, Vinícius? Principalmente no momento que a gente vive, que é exatamente isso que eu comentei no início, que é a disseminação das fake news e que acaba também complicando a marca Butantan, não é mesmo? Já é um processo de inovação, né? O Butantan ele ter se reestruturado, ter dado essa diretriz com relação à importância da comunicação, né? Que é um momento extremamente crítico, é um momento assim inédito para todo mundo, para o mundo. O Butantan passa a ser a referência e passa a ser o assunto em todos os locais, desde o boteco da esquina, onde tem lá o seu Zé e a Dona Maria conversando, falando de vacina, até nas principais mesas de executivos e gestores do país. O assunto gira em torno da vacina, e quando você fala vacina, que nem o Dr. Raul, você fala de Fiocruz, você fala de Butantan. Erroneamente, as pessoas, né, poucas pessoas conhecem o trabalho que o Butantan já desenvolvia antes mesmo da pandemia. Pouquíssimas pessoas. Assim, eu tenho minhas recordações de infância, né? A gente chegou no colégio a visitar o Butantan, tinha lá a produção de soro antiofídico, né? Tudo era muito relacionada a essa questão, mas há um trabalho de muito tempo sendo realizado e que agora você precisa comunicar esse trabalho porque a população precisa da informação. E se a fonte não comunicar, alguém vai gerar essa comunicação e, às vezes, ou vai ter perda de informação, né? Quando você não bebe água da fonte, água pura, ou alguém vai falar, às vezes até utilizando da má-fé, vai utilizar a comunicação para denegrir um trabalho que está sendo feito. Então, esse processo eu acho excelente, eu acho essencial, justamente no momento que a gente vive, tão complexo, tão complicado, e que notícias, fake news, né, notícias falsas, elas podem prejudicar esse trabalho brilhante de tantas pessoas num momento tão importante. Doutor Raul, como é que tem sido a repercussão no âmbito internacional depois que vocês fizeram essa reformulação na área de comunicação do Instituto? É muito grande. Nós temos mensurações do pessoal de comunicação, mensurações semanais das nossas notícias. Tem mecanismos, você deve saber muito bem disso, tem mecanismos que medem a qualidade, ou melhor, não é a qualidade, medem se a nossa imagem, quanto da nossa imagem foi positiva na mídia, quanto foi negativa, quanto que foi, e isso nós temos com uma frequência muito grande. Nacional e internacionalmente nós temos essa mensuração, que faz com que a gente tenha um termômetro daquilo que a gente está desenvolvendo em termos de visibilidade, em termos de comunicação com o público. O Butantan tem uma respeitabilidade já histórica, como bem dito pelo presidente Vinícius. Nós temos 120 anos, né? Nós iniciamos dentro de uma pandemia, né? Nós temos a produção de soro, que é o 100% do soro produzido no Brasil é do Butantan. Nós exportamos o soro para países porque são produtos que têm uma remuneração em termos comercial baixa, mas uma necessidade muito grande, porque nós temos hoje produção de 500 mil frascos de soro para a população. É uma atividade bastante intensa. Ô, doutor Raul, eu gostaria que o senhor falasse agora sobre o desenvolvimento de vacinas no Butantan e da importância desse instituto no mundo, conforme o senhor já falou, vamos resgatar mais um pouquinho, já que é o maior produtor da América Latina, segundo maior produtor da vacina contra a gripe do mundo. E, além disso, 65%, me corrija se eu estiver errada, 65% das vacinas disponibilizadas pelo SUS são produzidas pelo Instituto. Exatamente. E, olha, vocês têm que se lembrar de uma coisa. Nós estamos produzindo a vacina da gripe, os outros produtos imunobiológicos, na cidade onde é o epicentro da pandemia. Nós produzimos esse ano já 82 milhões de doses da vacina da gripe.
e 58,7 milhões de doses das demais vacinas que foram entregues, isso em 2020, né? Em 2020. E como você bem disse, nós esse ano já entregamos aproximadamente 45 milhões de doses da Coronavac, né? Uhum. É esse o montante que nós estamos produzindo. Eu gostaria de ressaltar também que nós estamos prestes a lançar a vacina da dengue. Vai ser uma vacina mundial, onde nós estamos transferindo tecnologia para a Merck Sharp Down. A Merck é a MSD. Nós estamos transferindo a tecnologia para a MSD e vamos produzir e lançar em conjunto com a MSD. É um lançamento mundial de uma vacina que vai proteger contra a dengue. É uma fábrica pronta, já está produzindo e está dependendo de algumas certificações, mas será uma vacina de lançamento mundial. Qual a expectativa de lançamento? Já temos uma data ou não? Para o final de 2022. Professor Raul, uma curiosidade, sabe, Vinícius? A gente estava num bate-papo prévio, né, antes da gente iniciar a gravação, e o doutor estava falando sobre os bastidores do Butantan e o quanto esses mais de 3 mil funcionários têm absolutamente uma qualidade técnica irreparável, né? E vocês estão trabalhando demais. Conta um pouquinho sobre isso, doutor. Pois é uma dedicação muito grande aqui dentro do Butantan. Nós temos um lema, uma missão que é a serviço da vida. E todos têm muito orgulho de participar dessa missão de proteção da saúde pública, porque nós estamos a serviço da vida. Só para vocês terem uma ideia, na fábrica nós temos envolvidos na fábrica só da Butanvac, nós temos 300 funcionários em 3 turnos trabalhando. Nós trabalhamos 24 horas. Em 3 turnos, nós temos 300 funcionários. E para a idealização dessa nova vacina, nós envolvemos mais de 100 técnicos e cientistas e pesquisadores do Butantan nesse esforço conjunto. E eu acho que a atividade aqui é muito orientada por uma visão que os nossos funcionários têm de participar dessa situação tão crítica como o Brasil e o mundo se encontram, né? Vinícius, agora uma curiosidade. Existe uma autarquia como o CREA, de repente, no mundo inteiro? Quem que fiscaliza tudo isso no mundo afora? E aqui no Brasil, especificamente em São Paulo, qual que é o papel do CREA e como ele é desempenhado nessas questões de saúde? Teca, não existe no mundo uma única instituição, uma única organização responsável pela fiscalização do exercício profissional, né, da obrigatoriedade de um profissional responsável à frente das atividades, como é o CREA São Paulo, como é a função do CREA São Paulo. Existem organizações em cada país com a sua natureza jurídica, mas lembrando que em todos os países se tem, sim, uma organização que é responsável ou pela acreditação, ou pelo registro, ou pela fiscalização, como nós temos aqui em formato de conselhos profissionais aqui no Brasil, e é a natureza jurídica do CREA São Paulo, né? O papel do CREA São Paulo, a exigência que à frente dessas atividades técnicas, como são atividades tão importantes, tenham pessoas que estudaram, que passaram pela academia. Olha o currículo do professor, do Dr. Raul, tudo que ele precisou absorver de conhecimento para ser responsável pelas atividades que ele desempenhou ao longo da vida. E esse é a grande essência do conselho, né? Por quê? Porque atrás dessas atividades, você incorre ali na relação com pessoas, com responsabilidade, onde problemas ou a falta de um profissional habilitado pode acarretar diretamente ali a um risco à vida, né? E para que não se tenha esse risco, ou para que esse risco ele seja mitigado, ele seja minimizado ou até zerado, essa é a função, que a gente exija que tenha profissionais à frente dessas atividades e que esses profissionais se responsabilizem, né? Falam, não, aqui o responsável sou eu porque eu sei o que eu estou fazendo, né? Eu tenho segurança no que eu estou fazendo. Então, essa é a grande função e ao longo dos países, as instituições elas se caracterizam por naturezas jurídicas
diferentes, mas todos os países têm, porque senão o caos se estabeleceria, aí teríamos vítimas, às vezes, vítimas de erros banais, né? Pessoa que não passou um dia na cadeira da academia vai se responsabilizar tecnicamente por uma atividade técnica e aí o problema de segurança pública ele se instalaria. Claro. Mas é que eu preciso voltar em uma fala do professor Claro. com relação à essência, né, o objetivo, o lema do Instituto Butantan, e aí eu preciso dar um depoimento aqui como cidadão, porque eu admiro, eu sou um fã incontestável de pessoas que trabalham nesses moldes, né? Olha isso, são entregas constantes, números absurdos, referência mundial e um trabalho extremamente silencioso. E não se faz questão de alardear esse trabalho, assim, para potencializar a atividade ou para alguém captar esse tipo de benefício para uma pessoa, assim, é um trabalho muito com objetivo ao coletivo, né? De uma maneira silenciosa, não fazem questão da divulgação desse trabalho num formato que não seja para informação, né? Não há capitalização pessoal desse trabalho. Então, professora, eu já era muito fã, eu conheço um pouco. Ultimamente, eu venho consumindo mais ainda informações com relação ao trabalho do Instituto Butantan, mas saiba que aqui você vai ter um defensor, não só o CREA São Paulo, do Butantan, tudo que vocês precisarem, tudo mesmo. O CREA tem uma estrutura que, se puder colaborar, pode contar. Eu não vou medir esforço para que esse trabalho do Butantan ele seja continuado e com mais eficiência. E eu, Vinícius, também me coloco à disposição. Se você precisar de qualquer coisa aí, carregar caixa, dirigir carro, fazer vigia à noite, você pode contar comigo, que eu gostaria de poder ajudar muito mais, porque hoje, realmente, eu fico mais ainda impressionado com o trabalho de vocês. Obrigada. Obrigado. Eu posso fazer uma complementação? Claro, à vontade. Então, é o seguinte, eu fico lisonjeado, o Butantan fica lisonjeado, representa o Butantan com essas palavras. E realmente a gente faz pensando que pode contribuir, mas a gente conta com muitas pessoas responsáveis que manifestam o seu apreço, o seu reconhecimento, que o reconhecimento é muito mais importante para os nossos funcionários que estão lá nas fábricas, que estão hoje no dia a dia nos laboratórios. Porque, vejam, o Butantan, dentro dessa pandemia, participou de uma rede de testes. A primeira rede de testes para a detecção da Covid foi feita pelo Instituto Butantan. Saindo um pouco da sua missão, montou uma central de testes, que hoje foi lançado recentemente, eu faço parte, está na rede de detecção de variantes. Rede de detecção de variantes é da maior importância, porque vai incluir as novas variantes nas novas vacinas. O Butantan não só trouxe essa vacina da Sinovac, produzindo aqui a vacina Coronavac, como está desenvolvendo uma vacina em conjunto com duas instituições americanas de maior prestígio, que é o Mount Sinai Medical School e a Universidade do Texas, Austin. É uma vacina que vai ser surpreendente, que vai usar a mesma plataforma, para vocês terem uma ideia, a mesma plataforma da produção da vacina da gripe. Vocês têm ideia de quanto, durante 2 meses, quanto nós recebemos de ovos dentro da nossa fábrica? Congelou. São 550 mil ovos por dia. Nós recebemos no Butantan 550 mil ovos dia. Essa vacina nova, chamada Butanvac, já vai fazer parte da nossa fábrica. Nós não temos que fazer nenhuma fábrica diferente. Não é como a Coronavac. Então, vocês veem que aqui no nosso parque, nós temos uma fábrica que está sendo desenvolvida para a Coronavac e uma outra que já está produzindo a Butanvac, mesmo antes do processo se iniciar de validação, porque nós estamos fazendo os resultados em conjunto
com essas instituições dos Estados Unidos, sob o patrocínio um órgão chamado PATH, que é um órgão que coordena vacinas a baixo custo, e, aliás, vai ser muito baixo custo, a nossa vacina vai ser muitas vezes menor do que a vacina que a gente tem agora. Além disso, nós estamos produzindo o soro. Se a vacina é preventiva, de um lado é preventiva, a vacina apresenta o antígeno para que a gente produza proteção. Por outro lado, nós temos o soro, que é aqueles que já adquiriram a Covid-19 combaterem. Nós já estamos produzindo soro, nós já estamos autorizados a proceder a ensaios clínicos, já estamos caminhando com o ensaio clínico. Nós já temos a produção dos nossos cavalos, nós temos uma tropa de 1.000 cavalos para a produção de soro. Todas essas ações estão em conjunto aqui no Butantan, não só na parte científica do desenvolvimento, como também na produção. Doutor, eu gostaria de retomar o assunto sobre a vacina Coronavac, que, como já falamos, foi desenvolvida em parceria com a Sinovac da China, e nós temos uma produção atual de mais de 40 milhões de doses entregues ao SUS, né? Eu gostaria de saber do senhor como fica isso a longo prazo. Nós teremos mais à disposição da população, conforme vem sendo compartilhado na mídia? Sim. O nosso compromisso com o Ministério da Saúde é 100 milhões. Em agosto, setembro, nós devemos terminar a entrega de 100 milhões dessa vacina. Já estamos trabalhando num pedido adicional de 30 milhões do Ministério da Saúde e de 30 milhões pelo Estado de São Paulo. Isso já está encaminhado para a Sinovac já está analisando, já tem esse compromisso, que vai depender muito da produção, porque a Sinovac, na China, ela está inaugurando, ela tem agora 3 fábricas, ela está inaugurando o processo de produção nas suas fábricas novas, e muito desse rendimento, muito do que ela pode fornecer, vai depender do rendimento, do funcionamento dessas novas estruturas produtivas, né? Mas da Butanvac nós temos capacidade de produção de 150 milhões com a estrutura que nós temos. Vinícius, eu não sei se... Eu acho que você também deve estar ouvindo muito por aí. Tem muita gente reticente em se vacinar, né? Eu gostaria de ouvir do professor, doutor Raul, o que ele tem a dizer a essas pessoas, né? Porque tem a voz comum por aí é o seguinte, que a vacina demorou muito pouco tempo para ser desenvolvida, eu tenho medo dos efeitos colaterais. Como é que fica isso? Como é que é a sua análise a orientar essas pessoas, doutor? Bom, primeiro eu vou surpreendê-la. O Brasil é um dos países onde a rejeição à vacina é muito baixa. Países muito mais desenvolvidos do que o Brasil têm uma dificuldade muito maior nos programas nacionais do que o Brasil. Isso em relação à Coronavac, né? A gente está falando especificamente da Coronavac. Qualquer vacina. Tá. E qualquer vacina no Brasil tem a população tem uma postura muito positiva às vacinas, muito positiva às vacinas. Você perguntou sobre como que ela vai se comportar se ela tem esse pouco período. Foi uma chance, uma oportunidade incrível de colaboração, de pesquisa. Nada foi alterado em termos de tempo, em termos de etapas. O que foi alterado foram os tempos, sim, mas as etapas foram cumpridas, os requisitos para um produto de qualidade foram cumpridos. E a gente pode dizer que os efeitos colaterais são mínimos, são de pequena monta para qualquer uma das vacinas. Nós temos um comportamento das vacinas, especialmente falando da Coronavac, é uma plataforma tradicional. Nós não tínhamos nenhuma preocupação, e é o que vem acontecendo com a aplicação da Coronavac. Ela tem os efeitos são reduzidíssimos, né? Vocês não têm nenhuma reclamação de quem foi vacinado com Coronavac, são pouquíssimas as considerações sobre os efeitos. Mas eu diria que o Brasil tem um comportamento bastante favorável, bastante positivo em relação às vacinas, e que as vacinas progrediram muito,
são plataformas importantes que apareceram, plataformas que o Instituto Butantan, algumas delas nós vamos incorporar a médio e longo prazo, sem dúvida. Vinícius, você está ansioso pela sua vacina? Eu tô, Teca. Primeiro, reforçar a importância da vacina, da conscientização, tirando alguns casos que eles têm que ser tratados como exceção com relação a manifestações contrárias à vacina, mas acho que está mais do que provado, é um assunto que está muito pacificado e concreto, que é o único caminho que o país tem para sair dessa situação, primeiramente da situação da saúde, né, da crise sanitária, e aí, em segundo momento, que aí eu falo como profissional, como empresário, como um gestor que está à frente de uma instituição onde a gente tem 95 mil empresas registradas, e hoje a gente tem aí grande parte delas com dificuldade para arcar com o compromisso da anuidade do conselho, porque justamente as atividades minguaram, e a vacina é o único caminho para a gente sair dessa situação, como eu disse num segundo momento, dessa situação econômica complicada que a gente vive. Então a vacina ela vai muito além da cura, muito além da cura. Ela é a nossa porta de saída de uma crise que pode se tornar muito pior, entendeu? Então é uma discussão que ela é muito complexa. Então a gente tem que seguir esse caminho e não há outra opção. A ansiedade, é claro que ela existe, Teca, mas agora, professor, eu tenho uma curiosidade aí, Vinícius Marques, eu vou confessar aqui para você até me vergonha de falar, mas você falou de 80 milhões de doses da vacina da gripe produzidas, né? A capacidade futura de 150 milhões, 45 milhões entregas já da vacina contra o coronavírus, todas elas têm agulha, né? Sim, todas elas têm agulha. Doutor, aonde que foi parar o Zé Gotinha, doutor? Pelo amor de Deus, eu tenho pavor de agulha, eu tenho pavor, morro de medo. E muitas outras Sim, pessoas também têm, né? Não é só você não, Vinícius. Eu não tenho muito comentário para fazer, viu? Mas a situação porque o senhor também tem medo, né? Não, eu não tenho medo nenhum, não. Não, Ai, eu sou bem corajoso para isso. Ai, meu coração até dispara de pensar que eu tenho que tomar vacina de agulha. Mesmo? Mas deixa eu reforçar aquilo que você falou, da solução que é a vacina. É uma oportunidade para apresentar um fato pequeno, que é o seguinte: a vacina, um esclarecimento, né? A vacina é apresentar um inimigo, é apresentar aquilo que pode causar, que não causa, mas pode causar doença, para que a gente ganhe memória e produza a nossa proteção. Então, é um mecanismo muito natural. Nós fazemos de conta que nós estamos infectados sem os processos de infecção e com a ativação da memória. Isso é um procedimento que foi estabelecido há muito tempo. Começou lá na Inglaterra as primeiras experiências com esse tipo de proteção. A vacina, ela não só é boa para nos proteger, mas ela abaixa a circulação geral do patógeno, a circulação geral do antígeno, aquele causador da doença. Então, quando a população começa, em grande escala, a tomar isso, receber a vacina, os antígenos não encontram mais pessoas para a transmissão. É por isso que o país fica livre de um determinado antígeno. Agora, vamos falar sobre a tão esperada Butanvac. Essa vacina está sendo desenvolvida também em parceria com outras instituições. E eu gostaria que o senhor nos contasse sobre isso e também sobre a capacidade de produção dessa vacina, que pode chegar a mais de 100 milhões de doses. Eu queria entender quantas pessoas, quantos profissionais estão envolvidos em todos esses processos. A Butanvac é uma vacina que é interessante porque ela utiliza a doença de uma ave, que é o Newcastle. Ela utiliza o vírus do Newcastle. O vírus do Newcastle não causa nada para a gente.
e a gente faz com que esse vírus apresente na sua superfície os elementos que causam a reação do organismo, é isso que a gente faz. Isso é multiplicado em ovos, né? O mesmo procedimento que a gente tem com a vacina da gripe, e depois a gente colocando isso dentro do sistema, de um sistema de proteção, ele vai reagir produzindo anticorpos. Na Butanvac, nós já temos alguns milhões, algumas dezenas de milhões já produzidas da Butanvac. Para vocês terem uma ideia, nós já estamos produzindo. A Butanvac, ela reuniu cerca de 100 técnicos, incluindo técnicos da Universidade de São Paulo, técnicos estrangeiros, e técnicos aqui do Butantan, e nós temos na fábrica em torno de 300 funcionários trabalhando em 3 turnos, e trabalhando 24 horas por dia. Esse é o pessoal envolvido nessa vacina, que é muito promissora. É uma vacina que admite a incorporação das novas cepas. Isso é muito importante. Essa vacina, quando estiver disponível, ela vai estar disponível, incluindo já a sua eficiência para as novas variantes. E isso é muito desejável, muito desejável. Obrigada, doutor, por acalentar a nossa ansiedade. Vinícius, a gente sabe que a área de saúde é uma grande oportunidade, né, do profissional das engenharias, agronomia e geociências. O que você gostaria de dizer a respeito disso? Continuando, né, o exemplo de todo esse processo, desse procedimento de uma vacina, que ela já é a evolução da vacina, né, pelo que eu entendi bem, né, professor? A Butanvac, ela é uma continuidade, já é uma evolução da vacina. Mas fica muito claro para mim, como o professor disse no começo do nosso bate-papo aqui, dos profissionais da engenharia em cargos de gestão que estão à frente desses processos. Eles estão à frente desses processos porque conhecem muito bem os processos e conhecem muito bem a técnica. Não tenho dúvida que nesse universo de mais de 3.000 colaboradores, tem diversos profissionais de todas as engenharias. Tem tecnólogos, como ele citou, tem profissionais das geociências, com certeza, que em algum momento ali da profissão, ele se aperfeiçoa aí nesses procedimentos, né, utilizando a técnica da graduação, com a experiência do dia a dia. Então, fica muito claro para mim, Teca, que esses profissionais que têm essa formação, esse tipo de graduação, são extremamente importantes. Nesse momento, estamos falando de um segmento que é muito relacionado à saúde, mas se você tiver curiosidade, em qualquer lugar, em qualquer linha de produção, independente da interface da área de atuação, independente do produto, eu tenho certeza que o corpo ali, o esqueleto, tem muito engenheiro, tem muitos profissionais da agronomia. Olha, o professor é exalquiano, é uma referência mundial de uma escola técnica. Está à frente de um processo que é muito relacionado à área de saúde, mas isso para a gente é motivo de muito orgulho. Da maneira silenciosa, como a gente falou, que o engenheiro gosta de trabalhar, né? Você vê o prédio pronto, mas você não vê o engenheiro que passou ali 2 anos à frente daquele prédio, todo dia, para aquele prédio estivesse ali. Você vê a vacina, a hora que ela chega lá na ponta, e você é aplicado, mas esse processo, né? Esse processo que é muito silencioso, que tem um objetivo, que é trabalho em função da vida, durante todo esse processo, profissionais como nós, como o professor Raul, como tantos doutores Rauls que estão aí à frente da linha de produção, desde o cargo que não é de gestão até os cargos de gestão, como eu disse, a engenharia, a agronomia, a geociência, os tecnólogos, eles fazem parte desse processo. Isso nos deixa muito orgulhosos mesmo. Assim, a gente tem esse orgulho de construir produtos e fazer entrega e trabalhar para o bem coletivo. Em todos os nossos episódios do CreaCast, sempre vamos colocar um depoimento ou uma curiosidade para que nosso ouvinte fique cada vez mais por dentro da instituição. E dessa vez nós temos uma pergunta. Vamos ouvir? Oi, tudo bem? Eu sou o André. Eu acabei de me formar em engenharia de produção. Eu queria saber se eu já devo fazer o meu registro no CREA
ou se eu ainda preciso ter alguma experiência de trabalho para isso. Eu queria saber também se esse meu registro ele vale em todo o território nacional. Obrigado. Essa é para você, Vinícius. André, seguinte, para você atuar no seu segmento profissional, você precisa sim se registrar. Então, você não precisa ter experiência. A partir do momento que você colou o grau e você vai atuar na profissão, é obrigatório essa habilitação profissional, né? É assim que a lei determina, e espero que você consiga vir a fazer parte do nosso conselho e atuar e que seja um profissional de muito sucesso. O seu registro é sim válido em todo o território nacional, mas para cada estado que você for atuar, você precisa procurar o CREA local e fazer um visto de trabalho, porque aquele CREA, aquele conselho regional ali daquele estado, ele precisa saber que você está lá e a atividade que você está desempenhando lá. Então é necessário você obter esse visto, dependendo do estado que você for atuar, tá bom? Obrigado pela participação. Professor, chega muito jovem querendo trabalhar no instituto. Eu queria saber se muitos estudantes se envolvem nesses processos, ainda mesmo sem ter terminado, sem ter completado os seus estudos. Sim, nós temos uma escola superior aqui dentro do Butantã, né? E nós temos, sim, jovens que se interessam muito. E está aumentando cada vez mais o interesse por jovens fazendo estágio no setor imunobiológico, no setor que trata da biologia, e também no setor de engenharia. Está cada vez mais, crescente. Uma proposta interessante que foi feita para a Escola Politécnica, eu participei disso, com a diretora da Escola Politécnica, e criar uma especialização da engenharia, uma especialização dentro do curso da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, juntamente com o Butantan, a criação de uma qualificação específica no último ano na produção de imunobiológico, a parte de produção de engenharia de imunobiológico. Essa ideia foi muito bem aceita, tanto pelo diretor como pelo vice-diretor, mas nós interrompemos as nossas tratativas em função, é claro, da pandemia. Isso foi um pouquinho antes da pandemia. Voltaremos a tratar desse assunto, temos muito interesse na formação qualificada de engenheiros, especificamente para esse setor. Nós acreditamos que esse setor vai ganhar muito destaque. Como eu disse, voltando àquela ideia de que nós temos que fortalecer a competência regional. E agora, antes de finalizar nosso episódio, vamos a mais uma descoberta no nosso quadro especial. Aqui tem profissional. Não seria bom poder contar com um profissional que reunisse ciência e tecnologia a serviço da sociedade? Alguém especializado em pensar, fazer e inovar em cada atividade? Esses são os tecnólogos. Como já diz o próprio nome, estes profissionais são formados em tecnologia, mas, diferente da graduação, que tem uma visão mais generalista sobre cada área, ele foca seus estudos em uma área específica. É por isso que, em média, a formação de um tecnólogo dura de 2 a 3 anos. Por ter essa visão especializada e deter a compreensão de como fazer, o seu conhecimento é de extrema importância em qualquer equipe e sua bagagem de inovação e evolução tecnológica é fundamental nas mais diversas áreas. Os tecnólogos estão entre os profissionais regulamentados pelo CREA São Paulo e também devem ser habilitados para desempenhar suas funções. Bom, doutor Raul, o senhor, antes de nós iniciarmos a nossa gravação, o senhor me confidenciou uma coisa muito interessante. Que as pessoas, ao longo da carreira, ao longo da vida, não importa a idade, o que a pessoa tem que ser? Qual é a lição que o senhor deixa para os seus netos? Eu conto sempre essa história para os meus netos, que a gente tem que trabalhar bastante para ser interessante. Interessante no sentido de contribuição, no sentido de ainda ser útil, e isso é uma condição que a gente deve perseguir. Ser interessante é uma coisa que a gente deve perseguir para poder interagir com aqueles que estão em volta, para interagir com um setor
maior ainda, e eu me sinto privilegiado de alguma maneira ser útil ao Butantan. E é isso. E o senhor é útil ao Brasil, professor. Mas minha formação, minha formação na Escola de Agricultura Luiz de Queiroz foi muito importante para que eu tivesse uma visão ampla de diferentes cenários. E isso contribuiu para que eu pudesse, de alguma maneira, fazer essa contribuição e me sentir, de alguma maneira, útil e, de alguma maneira, interessante. É inspirador ouvir isso, Dr. Raul. Vinícius, você tem alguma consideração final? Sim, o professor Raul é útil ao Brasil, né? Não ao Butantan. Então, e pegando aí só, eu não me permito fazer nenhuma observação, na verdade, depois de uma fala, depois de uma aula, como a gente teve hoje. Mas com relação aos profissionais, né, como ele disse, eu acho que a grande situação do momento é a necessidade de profissionais. Então, para todos os futuros profissionais, os estudantes de todas as engenharias, os futuros tecnólogos, profissionais das geociências, da agronomia, que utilize o professor de referência. A qualificação é extremamente importante. Não adianta você achar que a graduação vai ser a única ferramenta que você vai oferecer e o mercado vai te absorver por ela. Não vai. Você precisa se doar, é muita energia, é muita dedicação. E com certeza, se vocês seguirem exemplos como o do professor Raul, vocês chegarão em posições onde você realmente vai ser útil para muita gente. Tá? Então, acho que esse é o grande drive, a grande diretriz que a gente deixa aí para todo mundo que acompanhou, que está acompanhando o nosso podcast aí. Exatamente. E eu faço referência ao doutor e a você também, né, Vinícius? Porque no nosso primeiro podcast você contou que a formação ela precisa realmente ter uma continuação. Quer dizer, você não parou de estudar até hoje também, né? Não, a gente não pode parar. E eu bato na tecla que estudar não necessariamente quer dizer você sentar numa cadeira, estar numa sala de aula ou fazer um curso que te dá um diploma. Estudar, evoluir, absorver novas habilidades, né? Ela vai muito além disso, né? É o seu desenvolvimento, é o que você consome durante o dia a dia, você buscar solucionar problemas por meio de referências ou por meio de idealização própria, mas sempre buscar evoluir. Então, esse processo de formação contínua, que ele tem que ser observado, que é o que o mercado precisa muito hoje, né? Então, acho que para todo mundo que está vindo para o mercado aí, que utilizem bons exemplos como o do professor, que verifiquem, vejam o quanto foi difícil chegar ali, né? O trabalho que se tem por trás de tantas entregas vai muito além da notícia, né? O Instituto Butantan entregou cerca de 47 milhões de vacinas. Enxerguem o que tem por trás disso. Isso vai servir de referência para vocês na vida de vocês. Perfeito. Olha, eu quero agradecer muito o privilégio de ter conversado com vocês. Dr. Raul, muito, muito obrigada por compartilhar, inclusive, um pouco dos bastidores do Instituto Butantan. Realmente, acho que esse bate-papo foi muito enriquecedor. Eu espero que os nossos espectadores, os nossos ouvintes tenham aprendido muito com o senhor e com você, Vinícius, também. Muito obrigada pela participação nesse episódio do CreaCast. Eu fui um aluno hoje e eu agradeço o professor pela aula. Da minha parte, eu só tenho a agradecer a oportunidade. Eu não contava com a gentileza de vocês de me incluírem falando com essa classe ucreia, da qual pertenço. E eu fiquei muito lisonjeado com o interesse de vocês, com a gentileza de vocês, e continuo à disposição aqui de vocês, tá bom? Muito obrigado. Até mais, professor. Obrigado. Viu? O CREA tem muito orgulho de ter você no quadro de profissionais. Muito obrigada pela participação, professor Dr. Raul. Obrigada a você também, Vinícius, pela participação tão especial. E eu agradeço a você também, ouvinte, que nos acompanhou até agora, e te convido para seguir com a gente ouvindo todos os episódios dessa série que foi desenvolvida para aprimorar conhecimentos e aprimorar a todos do CREA São Paulo. Eu sou Tereza Morrone e encontro com você no nosso próximo episódio. Até lá!
Você ouviu CREAcast, o podcast dos profissionais das engenharias, agronomia e geociências. Uma realização do CREA São Paulo, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, que você ouve no site e aplicativo da CBN e também nas demais plataformas de áudio.